Olá, turma! Tudo bem, meus queridos? Estão prontos? Vamos estudar? Então, hoje eu retorno aqui com vocês para mais uma videoaula, né? Eu, professora Michele Carvalho, tá? Atendendo então aí as aulas do 7º ano, aulas de português. Nós vimos durante essa semana adjunto adnominal, né? Falamos sobre o advérbio também, sobre a locução adverbial e sobre o adjunto adverbial, correto? Fizemos algumas atividades, né? E hoje eu trago para vocês então a correção dos exercícios da apostila de vocês, na unidade 4, ok? Então você prepara aí, pega a apostila para acompanhar, para fazer as devidas correções ou inclusive para corrigir, né? De repente você já se adiantou, estudando você já fez a sua parte, então agora a gente vai para a correção, ok? Então vamos lá, prepara seu material que eu vou fazer aqui a transposição do nosso material, ok? Então vamos lá. Nós temos então aqui o primeiro exercício, né? No caso, o primeiro texto que está na página 95 aí do seu livro, tá? Então você pega seu livro, abre aí na página 95 em diante, porque a gente vai utilizar o texto, nós vamos fazer a leitura, vamos entender, né? É um texto pequeno, você pode ver aí, e a partir dele a gente vai então desenvolver as atividades, né? Lembrando que quando a gente fala em adjunto adnominal, a gente está se referindo então às partes que estão acompanhando ali, né, o substantivo, ok? E quando a gente se referir ao adjunto adverbial, nós estamos então nos referindo às palavras modificadoras do verbo, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos uma crônica de Milor Fernandes e o título dela é O Ônibus, tá? O ônibus é um automóvel que ou a gente pega ele ou ele pega a gente. Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos que ficam entre um carro e outro. Mas agora, se a gente está na rua, dá sempre a impressão de que ele vem em cima da gente. E às vezes, vem mesmo. Como o ônibus dá muita trombada, eu acho que as fábricas já fazem eles velhos, pois eu nunca vi nenhum novo. Os carros granfinos parecem que têm muito medo dos ônibus, assim como os meninos granfinos têm medo de brincar com os moleques, para não se sujar, e vão logo se afastando. Eu acho que o ônibus é um animal feroz das cidades. Então aqui nós temos um texto de Milor Fernandes, na verdade é uma pequena crônica, né? Repara o ano em que ela foi escrita, ó, 1975, tá? Na visão então aí do autor. Vamos identificar então o tema, né? Então olha só, essa crônica ela lembra uma redação escolar, né? Por que lembra uma redação escolar, gente? Pensa. Porque não parece uma criança contando, comentando, né? Uma criança que está começando a descobrir as coisas à sua volta, né? O mundo, como funciona, observando os automóveis, enfim. E começa então a relatar aquilo que ele teve de observação, né? Que elementos então do texto nos remetem, nos lembram, nos fazem pensar isso? Que efeito de sentido esse recurso então promove? Vamos lá, você conseguiu responder essa questão? Se não, não tem problema. Preste atenção aqui e depois você faz a correção aí no seu livro, tá? Então nós temos o seguinte: tanto o formato como a linguagem oral, coloquial, que é a falada, né? Remete às redações escolares feitas nos anos iniciais, como eu falei. Porque lembra crianças, né? Alunos novos que estão começando a observar, a aprender as coisas, as situações, correto? Através, inclusive, olha só, da ingenuidade, né? Então ele faz um relato bem ingênuo, tá? Que é característica das crianças dessa idade. E isso tudo acaba promovendo o quê? O humor, né? Acaba fazendo com que o texto, com que a crônica se torne uma crônica leve, né? Uma crônica gostosinha de se ler,
tá? E acaba desenvolvendo aí uma graça, né? Um humor dentro do que a gente lê, ok? Então, dentro dessa resposta, tenta você escrever a sua aí, tá? O foco narrativo dessa crônica, ou seja, o foco narrativo é sempre voltado, né? Ou para a primeira pessoa ou para a terceira pessoa. Então, qual foi o foco narrativo aí? Né? Terceira pessoa, simplesmente, primeira do singular ou primeira do plural? E aí? Qual é a pessoa que mais se destaca, mais é utilizada nessa escrita? A primeira pessoa do plural, né? E qual é a primeira pessoa do plural? Lembra aí? Eu, tu, ele, representa o singular, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. E o nós, vós, eles, representando então as pessoas do plural. Sendo que nós representa então a primeira pessoa do plural, ok? Muito bem. Essa crônica ela usa como um recurso na construção do seu sentido a linguagem oral coloquial. Nós já falamos. O que vem a ser a linguagem oral coloquial? É a linguagem do dia a dia, é a linguagem normal que você utiliza, tá? E aí ele pede para você reler uma das expressões a seguir que exemplifica justamente esse uso, né? Ou seja, essa fala coloquial, tá? E diz assim: a gente pega ele ou ele pega a gente. Repara, a gente, né? Nós usamos muito essa expressão a gente justamente nesse meio no dia a dia, né? Com as palavras com as pessoas com quem a gente tem intimidade, com as pessoas com quem a gente convive, né? Então a gente acaba usando, ó, a gente, tá? Que pronome pessoal então é sinônimo de a gente? Qual seria? O nós, né? Muito bem. Então, ao invés de usar o agente, né, na formalidade usaríamos o nós, tá? Lembrando aqui então que é a primeira pessoa do plural, tá? E toda vez que você usar o nós, o verbo ele vai pro plural, correto? Muito bem. Mas quando você usar o agente, você não precisa colocar o verbo no plural, tá? A gente pegou, a gente esteve, a gente fez. Diferente de nós pegamos, nós fazemos, nós fizemos, ok? Tá? Muita gente ainda causa, né, confusão aí no seu modo de falar e acaba aplicando a regra de forma errada, tá? Vamos lá, letra B, vamos continuando então a explicação aí com relação ao pronome. O pronome ele, repara só, aparece 2 vezes nas orações. Então nós temos aí, a gente pega ele, ainda se referindo, né, a essa oração aqui de cima. A gente pega ele ou ele pega a gente. Então são 2 orações. Você tem o verbo pegar aqui e tem o verbo pegar aqui novamente, tá vendo? Então você tem a gente pega ele, primeira oração. Ele pega a gente, segunda oração, tá? Então, considerando a norma padrão da língua, esse pronome ele foi empregado adequadamente nas 2 ocorrências e pede para você explicar. E aí, o que você acha? O que você percebe? O pronome foi empregado corretamente, adequadamente? A gente pega ele ou ele pega a gente? Vamos lá, vamos entender como a gente poderia explicar isso aqui da melhor forma? Então, olha só, não foi usado adequadamente, isso tem que ficar claro aí. Então, você põe aí, não foi. Agora, por que não foi usado adequadamente? Primeiro, lembra? O pronome ele foi empregado com a função de sujeito e com a função de complemento verbal, né? Então, olha só, quando a gente diz ele pega a gente, é o sujeito. Quem é o sujeito de pegar? Ele, né? E quando a gente diz assim, ó, a gente pega ele, o ele foi lá para o final. Então, ele quando aparece depois do verbo, agora ele é um complemento verbal, correto? Então, numa ele é o sujeito e na outra ele é o complemento, tá? No entanto, a sua função sintática deve ser sempre a de sujeito, ou seja, onde ele aparece como complemento verbal é considerado inadequado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por quê?
Porque, lembra, o pronome pessoal do caso reto, ele não pode funcionar como complemento verbal. Justamente porque ele vai funcionar como sujeito, tá? Complementos verbais são os pronomes oblíquos átonos, ok? Então são regrinhas, né, que a gente vai passando por elas e que se a gente não se atentar, a gente esquece, tá? Então sempre é importante, eu sempre falo, nos exercícios, nas atividades, façam as devidas anotações, coloca assim, observação, isso é importante, né? Pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. Pode ser que você encontre ele como a gente viu aí no texto, né? Porque os poemas, as crônicas, os autores, eles têm uma licença para a escrita, entendeu? E geralmente eles usam uma forma inadequada quando eles querem causar algum efeito no texto, tá? Então fiquem atentos a isso aí, ok? Então vamos lá, seguindo aqui nossa atividade. Na página 96, então aí você já acompanha então a página 96, na letra C, a pergunta é a seguinte: se essa frase precisasse ser empregada em uma situação formal, como ela seria escrita? Reescreva usando adequadamente a variedade culta da língua. E então, como é que você acha que ficaria essa frase de maneira formal, né? A maneira que obedece às regrinhas da língua portuguesa. Bom, vamos lá? Eu vou escrever aqui. Mas a ideia é que você já tenha escrito aí, ou nesse momento você pare para pensar um pouquinho e escreva. Faça a sua parte, faça a atividade, ok? E depois você corrige. Então vamos ver como é que ficou? Bom, o correto, né, de acordo com a regra, ficaria assim, ó. Ou nós pegamos o ônibus, ou o ônibus nos pega, tá? Aqui, ó, esse nós é um pronome oblíquo átono, tá vendo? Não tem acento. Agora aqui, ó, se referindo à primeira pessoa do plural, nós. Aqui sim tem acento, tá ok? Muito bem. Então, viu que legal? Às vezes o aluno, eu não sei, isso é difícil. Às vezes não faz, por quê? É só pensar um pouquinho, gente. Vocês têm conhecimento, né? Os pronomes. É só questão de pensar um pouquinho no que já estudou e ver que, assim, pô, não tem dificuldade. É interpretação, né? É entender o que aqui está querendo que você faça e você aplicar a forma correta, tá bom? Número 4, vamos lá. Continuando aí. Classifique os advérbios e as locuções adverbiais destacadas. Então, olha só, agora já vai tratar de advérbios, aquelas palavrinhas modificadoras do verbo, ok? Então, elas acompanham o verbo, elas estão ali relacionadas ao verbo, né? Locuções adverbiais, porque elas podem ser formadas por duas palavras, tá? Por exemplo, uma preposição vindo primeiro, né? E uma outra palavra sendo um substantivo. Vamos ver, vamos observar aqui. Então a letra A diz assim, ó. Se a gente está dentro dele, e aí dentro dele aqui tá com o número 1, tá vendo? É muito tá com o número 2. É engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos. Então repara, essa frase aqui, essa oração foi retirada do texto lá do ônibus, né? E ainda se utilizando dele, ele vem trazendo aqui essa atividade. Então vamos ver. Aqui no número 1, é uma locução adverbial de lugar. Porque olha só, se a gente está aonde? Em que lugar, né? Dentro do ônibus, dentro dele. Então dentro dele funciona como locução adverbial de lugar. Por que locução adverbial? Porque é formada pelas duas palavras, ó, dentro dele. Por que adverbial? Porque se refere ao verbo estar. Está onde? Vem a pergunta, né? Lugar. Quando você faz essa pergunta para alguém, você quer saber o lugar onde ela está. Entendeu? Agora a segunda aqui, muito. É muito engraçado. Não é só engraçado, é muito. Então é intenso, né? É um advérbio de intensidade, ok? Então tá aí as duas respostas para você.
tá? Vamos lá, vamos seguindo então. Posso ir para a próxima atividade? Letra B, ainda dessa número 4, né? Se a gente está na rua, dá sempre, ó, sempre, então número 1, você vai classificar, né? O que é o número 1? A impressão de que ele vem em cima da gente. Então ele vem em cima da gente, número 2. E aí? Que respostas nós temos aqui? Qual é a classificação correta nós encontramos aqui? Na número 1, é um advérbio de tempo, ó. Então vamos pensar um pouquinho. Se a gente está na rua, dá sempre a impressão de que ele vem em cima da gente. Ou seja, em todo o tempo, você pensa de que ele vem em cima dele, da pessoa, né? No caso, ele está dizendo isso, né? Em todo o tempo dá a impressão de que o ônibus vem, né? Você está andando na rua, vê aquele ônibus enorme, aquele monstro, parece que ele está vindo em cima da gente. Então é um advérbio de tempo, ou seja, essa palavrinha aqui, ó, sempre, né? Dá a ideia de um tempo que continua, tá? E na número 1, aliás, essa é a número 1. E na número 2, a impressão de que ele vem em cima, então de que ele vem, ó o verbo aqui, né? E em cima da gente é a expressão que indica a locução adverbial de lugar. Porque ele vem em cima, né? Para onde? De que lugar? Então, locução adverbial de lugar, tá? Deu para perceber? Para um pouquinho e pensa, para não causar aí confusão. Você vai entender que as palavras vão sempre te remeter a essa circunstância. Tempo, lugar, pode ser modo, intensidade, tá ok? Tenta associar as palavras e você vai perceber que elas são circunstâncias, tá? Vamos lá, letra C. Assim, então olha só, número 1. Como os meninos granfinos têm medo de brincar com os moleques para não, ó o não aí, número 2, se sujar, e vão logo, número 3, se afastando. Então vamos ver, aqui essas palavras estão se referindo? Vamos lá, número 1, esse assim é o modo, né? Então você entende na oração que esse assim foi utilizado para indicar o modo como os meninos granfinos têm medo de brincar com os moleques, tá? E no 2, ele usa esse não aqui, indicando o quê? Um advérbio de negação. Tranquilo, né, gente? Não, negação. E o logo? Tempo, né, gente? Eles vão logo se afastando. Então, logo aí, dá a ideia logo de que se a coisa acontece dessa forma, eles, no mesmo tempo, na mesma hora, naquele mesmo momento, eles começam a se afastar. Então, advérbio de tempo, tá? Treina. Quanto mais você treinar, quanto mais atividades você fizer, não adianta só gravar aquela tabelinha, né? As palavrinhas que indicam tempo, palavrinhas que indicam modo, palavrinhas que indicam lugar. Não, tá? Procura ler. A leitura, ela ajuda, ela favorece. Você consegue assimilar as palavras, você começa a perceber que circunstância é aquela, tá? Quanto mais você se permitir ler e pensar sobre a palavra lida, você vai compreender melhor a atividade e os exercícios, ok? Então vamos lá, dando continuidade. O exercício 5, né? Ele diz assim, é um outro trecho, tá? Então diz assim, ó, se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos que ficam entre um carro e outro. Então olha só, na letra A fala o seguinte, identifique e classifique as 3 locuções adverbiais presentes aí no texto, nesse trechinho que foi retirado do texto. Então você já sabe, né, ele já está dizendo que existe aqui 3 locuções adverbiais, ou seja, você só tem que procurar que locução é essa e a circunstância que ela indica, tá? Que é aqui, ó, na letra B, ó, identifique e classifique os 2 advérbios presentes no trecho. Então aqui está se referindo à locução e aqui a advérbio. Locução por quê? É a palavrinha formada por 2 expressões, né? E o advérbio é uma única palavra, tá? Então vamos pesquisar aí, vamos ver. Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos que ficam entre um carro e outro. Uma dica, sabe o que você faz? Sublinha os verbos.
Está difícil encontrar assim de cara, só olhando? Sublinhe os verbos. Se a gente está, ó, um verbo aqui, está, dentro dele, é, muito engraçado, ver, tá vendo? Vai sublinhando os verbos. Por quê? Porque essas locuções adverbiais estão relacionadas ao verbo. Aí você faz a pergunta, ó, se a gente está onde? Dentro dele. Então você tem aqui, ó, dentro dele, nos buracos e entre um carro e outro, locuções adverbiais de lugar, tá? Sempre vai ficar mais fácil, gente, se você sublinhar os verbos. Quando você sublinha o verbo, fica fácil de você visualizar, de você procurar as palavras que estão ali ao redor dele, tá bom? Vamos lá, letra B. Você vai identificar agora e vai classificar 2 advérbios que estão presentes aí no trecho, tá? E nós temos então o muito e o bem. Todos dois pertencem à intensidade, tá? Então são advérbios de intensidade, ok? Ó, se a gente está dentro dele é muito engraçado, né? E ele vai passando bem justo, ou seja, né, bem próximo ali nos buracos que ficam entre um carro e outro, tá? Muito legal. Então vamos lá. Se você der atenção, você vai conseguir desenvolver tudo bem direitinho, ok? Aqui na letra C, qual é a classe gramatical das palavras que esses advérbios estão modificando? Então vamos lá. Esses advérbios eles estão modificando os adjetivos, lógico, né? Se você voltar lá, você vai ver engraçado, o justo, tá vendo? Então você tem adjetivos e você percebe que o advérbio ele também pode modificar os adjetivos. Lembra na aula passada? Quem assistiu a videoaula anterior? Se não assistiu, vai lá, tem que assistir, porque senão você fica perdido aí para fazer as atividades, tá? Então não deixe de assistir as aulas anteriores, não deixe de assistir, né, estar presente na aula online, tá bom? Então vamos lá. O advérbio, ele modifica o verbo, mas ele também pode, né, trazer modificação aí para os adjetivos, ok? Ele trazer informação, agregar informação aos adjetivos, tá? Muito bem. Desculpa, gente, deu uma tossezinha aqui. Na número 6 é o seguinte, o trecho a seguir, ele inicia a crônica Pneu Furado, escrita por Luiz Fernando Veríssimo. Tá pedindo para você ler, identificar, transcrever e classificar os adjuntos adverbiais. Então vamos ler o trecho que inicia, diz assim: o carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado, de pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Então olha só, muita palavra legal aí para a gente identificar. Faz o que eu falei, sublinha os verbos. Estava, tá vendo? Olhando, tá? Quando você sublinha os verbos primeiro, fica mais fácil de você encontrar, ok? As circunstâncias, né? Os adjuntos adverbiais, ok? Então vamos lá. Coloquei a resposta aqui. Vê se você fez ou se você já está corrigindo, né? Conferindo. Então vamos lá. No meio-fio é o lugar, né? Então adjunto adverbial de lugar. Com o pneu furado é o modo, adverbial de modo. De pé também é um modo, tá vendo? Adjunto adverbial de modo. Ao lado do carro, adjunto adverbial de lugar, né? Desconsoladamente, adjunto adverbial de modo. Lembra que na videoaula anterior a gente falou que esse sufixo mente, né, indica pra gente esse adjunto adverbial de modo. Desconsoladamente, tranquilamente, rapidamente, ferozmente, não é? Vagarosamente. Então fica mais fácil de você identificar, tá? E o muito é um adjunto adverbial de quê? De intensidade, né? Muito bem, e você encontra todas essas palavras, essas expressões aonde? Aqui, ó, no início, né, da crônica. Tá? Bem, ó, o carro estava encostado aonde? Que lugar? No meio-fio. Então, no meio-fio é o adjunto adverbial de lugar. Percebeu? Tá? Aí o carro estava encostado ali no meio-fio com o pneu furado. Olha aí, o modo. De que modo? Como é que o carro estava? Ah, com o pneu furado. Então, repara, gente, isso aqui são circunstâncias.
são situações, né? E circunstâncias e situações podem ser modificadas, elas não são permanentes. Por isso que a gente identifica-as como lugar, tempo, modo, dúvida, né? Negação, afirmação, ok? Então, vamos lá, continuando aí. Número 7. Outra atividade. Os trechos a seguir também foram extraídos da crônica Pneu Furado de Luiz Fernando Veríssimo. Leia-os e faça o que se pede. Então diz assim: ele ficou ali suando de boca aberta, dali a pouco chegou o dono do carro. Os dois termos destacados são adjuntos adverbiais, quer que você responda. E aí você vai justificar sua resposta. Se sim, porque sim, se não, porque não. Ok? Vamos lá? Ele ficou ali, suando. Como? De boca aberta. E o outro? Dali a pouco chegou o dono do carro. Quem é dono de alguma coisa, né? Vamos ver o que diz então as respostas? Então vamos lá. Não, né, gente? Apenas o primeiro termo destacado, ó, de boca aberta. Eu até dei uma dica aí, né? Ele é adjunto adverbial porque ele indica aí, né, o modo que o homem ficou, tá? Ele ficou ali suando como? De boca aberta, né? E o segundo termo do carro é um adjunto o quê? Adnominal. Então, olha só. Dali a pouco chegou o dono do carro, tá? Pois acompanha o núcleo do sujeito que é dono. E dono é um substantivo. Beleza? Tranquilinho até aí? São questões que não é para decorar. Você precisa pensar, entender, tá? Tem que estudar essa parte aí, tá, gente? Trabalhar a questão da contextualização, perceber as circunstâncias, ok? Vamos lá, página 97, está terminando, tá? Considere esses trechos retirados da mesma crônica. Olha só, dali a pouco chegou o dono do carro. Em que ordem estão os termos dessa oração? Ela está na ordem direta? Aquela ordem direta que tem o sujeito, o verbo e seu complemento? Ou ela está numa ordem inversa? O que você acha? Inversa, né, gente? Por quê? Repara onde está o sujeito da oração. Depois do verbo no final da frase, olha só. Dali a pouco chegou o dono do carro. Se fosse na ordem direta, como ficaria? O dono do carro chegou. Chegou há pouco, enfim. Tá? Mas o dono do carro chegou. A ausência de vírgulas está adequada nessa oração? E aí? Não, né? Porque olha só, toda vez que você utilizar uma expressão, né, se referindo aí à questão do tempo, por exemplo, dali a pouco, então você meio que desloca ela. Então vamos ver o que ele escreveu aqui. A oração ela apresenta adjunto adverbial anteposto, né, que não é de curta extensão, portanto deveria haver uma vírgula isolando o termo. Ó, dali a pouco chegou o dono do carro. Então você tem aqui um adjunto, né? E você precisa mantê-lo então separado, fazer uma pausa, melhor dizendo, né? Fazer uma pausa aí, porque ele está anteposto, ele vem antes, ok? E aí você consegue isolar o termo com a vírgula. A vírgula ela traz muita compreensão ao texto, quando ela é utilizada da maneira correta. Tá? Você não lê correndo e você consegue você consegue entender, você dá uma pausinha e consegue entender o texto em todas as suas ações, tá? Muito bem. Então, faça a correção aí direitinho, ok? Legal. Na página 100, diz o seguinte, tem duas orações, né? Os inocentes do Leblon dedicam-se à pescaria sem finalidade. Os 4 amigos vieram do Leblon. Um dos termos destacados nas orações é adjunto adverbial e o outro adjunto adnominal. Identifique-os, justificando sua resposta. A gente já viu que o adjunto adverbial está relacionado ao verbo, né? O adjunto adnominal está relacionado ao substantivo. Então, vamos ver como é que ficou? Olha a primeira. Os inocentes do Leblon. Então, tem o substantivo aqui. Logo, a primeira oração é adjunto o quê?
Adnominal, ok? E olha a segunda, olha o verbo aqui, vieram. Então esse do Leblon aqui vai ser adjunto adverbial. Percebeu, gente? Você pode usar a mesma expressão, mas em posições diferentes. E é isso que você vai classificar, que vai depender da posição que ela se encontra, tá? Então, olha lá. Na primeira ocorrência, a expressão do Leblon exerce a função de adjunto adnominal, como eu falei, pois acompanha o núcleo do sujeito, inocente, que é uma palavra substantivada. Por que isso? Vou só dar uma pincelada aqui para você entender. A palavra substantivada é quando ela tem uma classe gramatical, mas você a utiliza na função de outra. Por exemplo, inocentes a gente sabe que é um adjetivo, né? Mas quando você coloca aqui os inocentes, ou seja, você está tornando-a um substantivo. Principalmente quando você acrescenta o artigo. E a gente sabe que o artigo ele acompanha substantivo. Por quê? Porque é ele quem define, é ele quem determina ou indetermina, ok? Então, nesse caso aqui, é um adjetivo, mas que está exercendo função de substantivo, por conta dessa posição em que nós colocamos ele, tá? Em que o autor, melhor dizendo, colocou ele, ok? Então, vamos lá. Já na segunda oração, a expressão do Leblon exerce função de adjunto adverbial, pois indica circunstância de lugar ao verbo vieram, tá? Os 4 amigos vieram de onde? De que lugar? Do Leblon. Ok, gente? Muito bem. Até aí tranquilo, né? E para finalizar, você vai classificar então o adjunto adverbial. Nós já falamos, né? Adverbial de lugar, tá? Na 9, você vai relacionar as colunas para estabelecer a regra para o emprego da vírgula diante dos adjuntos adverbiais. Bom, quando é que a vírgula é obrigatória, quando é que a vírgula é facultativa, opcional, né? Ou seja, eu posso ou não utilizá-la. Quando é que a vírgula é dispensável? Não preciso da vírgula, posso dispensá-la. Vamos ver. Quando a oração está em ordem direta, lembra que eu falei da ordem direta? Sujeito, verbo e seu complemento. Quando o adjunto adverbial está anteposto, e nós vimos um caso aí no exercício anterior, né? Colocado no início da oração ou intercalado no predicado, aí sim, pede uma vírgula ali, não é isso? Olha a letra C. Quando o adjunto adverbial anteposto ou intercalado é de curta extensão, que foi o caso lá do exercício. Vamos ver como é que ficou essa sequência de letras? A vírgula é obrigatória, olha só, letra B, quando o adjunto adverbial vem anteposto ou intercalado no predicado, tá? A vírgula vai ser facultativa quando o adjunto adverbial é de curta extensão. Foi o caso do exercício lá, tá? E a vírgula é dispensável no caso de uma oração estar na ordem direta, ok? Então, sujeito não se separa de predicado com vírgula, tá? Muito bem. E assim, a gente então, deixa eu voltar aqui para vocês. Espero que vocês tenham feito aí a atividade, tenha feito a correção, né? A gente não pode deixar, né, gente, de estar exercitando, a gente não pode deixar de estar fazendo as nossas atividades, tá? A gente não pode deixar para depois, as provas, as datas estão chegando, né? As provas estão acontecendo. E quanto antes você deixar o seu material atualizado, você está com os trabalhos em dia, né? Você vai ter tempo de tirar dúvida, de recorrer aos professores, tá bom? Então faça a sua parte, tá? Estude, dedique-se. Vai valer a pena, com certeza. O aluno é sempre o beneficiado, porque afinal de contas você está adquirindo esse conhecimento, né? Você está aí treinando, tá? A gente já está no mês de julho, né? E se Deus quiser, daqui a pouco a gente está retornando aí para as salas de aula. Então esses conteúdos todos serão revistos também, entendeu? Então assim, faz a sua parte, tá? Não deixe de estudar. Porque logo, logo essa pandemia toda aí tá no fim, tá acabando, ok? E as coisas vão voltar ao normal. Assim a gente espera, né? Então tá bom, gente. Fica com Deus, saúde e paz, tá? Beijinho, beijinho. E até mais. Tchau.